Estamos aqui com o mestre Geni, que veio para o nosso evento Baianada 2017 e também está a ponto de fazer seus 70 anos de idade e 62 anos de capoeira. E vamos conhecer um pouquinho sobre o mestre, né? Sobre os seus conceitos, sobre a capoeira. Bom dia, mestre. Bom dia, tudo bem, Beira? Tudo bem. Qual foi a primeira relação do senhor com a capoeira? Olha, eu tive a felicidade de ter nascido no bairro, lá de Salvador, Bahia, bairro Monte Serra. E próximo à minha residência tinha um mestre de capoeira, que o pessoal chamava ele de Irraé. E esse mestre de capoeira, nos fins de semana, ele armava uma roda de capoeira lá onde ele morava, perto da minha casa. E lá eu tive a oportunidade de conhecer diversos mestres do passado, Espelho de Traíra, Cobrinha Verde, Bugalho, Canjiquinha e todos mais. E eu pequenininho comecei a frequentar a roda para observar que eu ia brincar com o filhinho dele. Ele às vezes botava a gente para brincar de capoeira, não era jogar capoeira. E depois, com maiorzinho, eu ganhei uma gogô de presente de aniversário. Comecei a tocar gogô na roda, fui me entusiasmando e não saí mais da capoeira. E depois, pela maneira de ser jovial, alegre e tudo mais do mestre Canjiquinha, eu passei a ser aluno do mestre Canjiquinha. Inclusive, quando eu entrei na academia de Canjiquinha, Canjiquinha disse, você já sabe capoeira, porque eu já sabia tocar berimbau, já sabia tocar o agogô, já sabia cantar e já sabia alguns passos de capoeira também. Então a capoeira, vamos dizer assim, não foi eu que escolhi a capoeira que me escolheu desde garoto. Mas onde eu comecei de fato a capoeira foi com meus 8 anos de idade. Apesar de meu pai sempre dizia, você desde pequenininho que ia para a roda de capoeira. O que é capoeira para o senhor? Capoeira para mim é vida. Mas eu tenho uma definição básica para capoeira, é o seguinte. Capoeira para mim, isso aí é uma definição minha, é o sentimento nobre, lúdico e malicioso que flui do nosso corpo ao som do berimbau. Porque é o berimbau que encanta. Inclusive, eu não conheço um capoeirista que não ouça o som do berimbau, que não arrepie, que dá vontade de entrar na roda. Ele pode estar até às vezes machucado, mas esquece que está machucado. Então, para mim, é essa a definição mais certa. O senhor leva 62 anos de capoeira. E quantos anos como mestre de capoeira? Olha, eu comecei a ensinar capoeira muito cedo. Comecei a ensinar capoeira, eu tinha 12 anos de idade, comecei a ensinar a crianças. E não era nem professor, nem nada, era um capoeirista. Comecei a pegar crianças do meu bairro e ensinar. E entre essas crianças tinha um irmão meu de criação, Roberto Santos Silva, que hoje em dia é o mestre macaco. Então ele começou comigo, ele tinha 2 anos de idade. E hoje hoje eu estou fazendo, esse mês estou fazendo 70, ele está fazendo 60 anos, está com 59 anos ele. Então, tem um tempão, não tenho, como mestre mesmo, o mestre Canjiquinha, quando me graduou em mestre, eu tinha 25 anos de idade, mas já dava aula há muito tempo. E mestre, hoje existe uma certa, talvez a gente possa chamar de banalidade com alguns mestres de capoeira no mundo da capoeira, né? Então, o que é ser mestre para o senhor? Olha, a questão dessa banalidade e o desrespeito é os próprios capoeiristas que o fazem. Para mim, ser mestre, porque a palavra mestre na capoeira, tem pessoas às vezes que dizem assim, não, mestre é Deus que está lá no céu. Mas a palavra mestre na capoeira vem das profissões liberais, profissões do povo, porque a capoeira nasceu com o povo, nasceu com a necessidade do negro se defender e daí veio. Então a palavra mestre vem do quê? Das profissões liberais, que o cara é mestre de obra, mestre carpinteiro, mestre alfaiate, e é aquele que sabe e ensina. A mesma coisa é a capoeira, é aquele que sabe e ensina capoeira. Agora, como a capoeira, a gente vamos dizer assim, que tem uma população maior a aprender para a gente, nós somos espelho. Eu acho que um mestre de capoeira não é somente o que sabe e ensina, não é somente o que toca, não é somente o que joga. O mestre de capoeira tem que trazer tudo isso, inclusive ter caráter, personalidade, saber conduzir, porque o pessoal que trabalha com a gente, que tem a parte também, se espelha em nós. Então, ser mestre para mim é um conjunto de tudo isso, e que não é somente o ser capoeirista, é também ser cidadão e ser exemplo. O meio capoeirístico sempre fala de alguns principais mestres, né?
de capoeira e alguns que tiveram uma influência muito grande no mundo da capoeira e que são menos lembrados, né? Muitas vezes. Então, se eu podia falar um pouco do mestre Canjiquinha, nosso avô da capoeira. O Washington Bruno da Silva, Canjiquinha. Inclusive esse apelido dele, porque o apelido na capoeira vem da tradição da capoeira estar constando no Código Penal Brasileiro e se usava esses apelidos para que não se descobrisse quem era capoeirista. Além da gente não se expor na rua, se alguém tentasse apontar para a polícia alguma coisa, aí não sabia pelo nome da pessoa. Porque quando existe alguma coisa contra um cidadão, vem procurar pelo nome de batismo dele civil. E o apelido da capoeira era para disfarçar. E o apelido do Canjiquinha é porque Canjiquinha foi um mestre que ele foi goleiro profissional de futebol, um dos grandes times da Bahia, na época, Esporte Clube Ipiranga, que a chamada dele era o mais querido da Bahia. Ele foi sapateiro, ele foi entregador de marmita, ele foi cantor de orquestra. E ele cantava, segundo ele, eu não conhecia essa época, ele cantava uma música que chamava Canjiquinha Quente. E a razão dessa música que ele cantava foi que o apelido dele ficou como sendo Canjiquinha. Para mim, um dos maiores mestres, porque ninguém é melhor nem maior que tudo, mas um dos maiores mestres que existiu na capoeira, porque era completo, jogava, cantava, tocava e foi o primeiro mestre de capoeira a colocar na capoeira um show completo de folclore, com maculelê, puxada de rede, samba duro, danças africanas. Foi criticado por alguns outros mestres que diziam que a gente está botando coisa na capoeira que não tem nada a ver. E depois esses mestres viram que deu certo e começaram a também colocar o show folclórico dele. E o mestre Canjiquinha foi muito injustiçado, não tão divulgado, por quê? Porque era um cara verdadeiro. Se ele gostasse de você, ele dizia na hora. Se ele não gostasse também, ele dizia na hora. Então o ser humano é hipócrita, não gosta da verdade. Então eu aprendi com ele, graças a Deus, tudo que eu sei da capoeira, foi ele que me ajudou, até mesmo eu ir para a capoeira de rua, porque quando ele me graduou em mestre, ele disse, ó Geni, aquele tempo você não tinha eventos e as academias eram grupos fechados, não entrava de outra academia, ele disse, ó Geni, o que eu tinha para lhe ensinar aqui eu já lhe mostrei. Se você quiser pegar mais alguma coisa, vá para a capoeira de rua. Agora, o que você vê de bom, você fica para você. O que você vê errado, guarde também para não fazer errado igual. E eu fui para a capoeira de rua por causa dele. E por causa dele também não deixou de ser, eu queria conhecer a capoeira regional. Fui para a academia do mestre Bimba, me formei em capoeira regional. Sou inclusive o único mestre de Angola que é formado em capoeira regional. Mas tudo isso agradeço a Canjiquinha. Até minha passagem pela capoeira de rua e minha formação na capoeira regional com o mestre Bimba, agradeço a Canjiquinha. E também veio uma prova muito grande que muita gente diz, capoeira Angola não é luta, capoeira Angola é jogada somente no chão. Mestre Bimba, nenhum mestre aceitava ninguém de uma academia vir para deles. Nem Canjiquinha aceitava, nem Pastinha, nem Bimba, eram aqueles grupos fechados. E eu com a capoeira Angola de Canjiquinha, com a capoeira de rua, eu entrei na academia de Bimba porque um aluno de Bimba me levou para lá, eu dizendo que eu era aluno dele, me ensinou a sequência, a cintura, e eu, um angoleiro, enganei o criador da capoeira regional. Não trago esse peso na consciência, porque o mestre Bimba, antes de ir para Goiânia, eu chamei ele e disse, mestre, quando eu vim para cá, eu não era aluno de Tarzan. Tarzan é o cara que me levou para Bimba como se fosse aluno. Eu não era aluno de Tarzan não, mestre. Tarzan me ensinou, e um dia me ensinou a sequência, a cintura, e me disse que eu era aluno dele. Mas eu era aluno, eu sou e era aluno de Canjiquinha, inclusive já dava aula de capoeira de Canjiquinha, capoeira Angola. Aí Bimba olhou para mim e disse, mestre Bimba, né? Geni, já lhe formei, com o jeito dele de falar, né? Agora não tem mais jeito. Aí deu uma risada. E eu me tranquilizei, porque pelo menos o mestre não foi embora para Goiânia, o mestre depois faleceu, e eu não tenho esse remorso de dizer, enganei o mestre Bimba. Mas com a capoeira, eu não enganei, mas mostrei que capoeira, Angola também não é somente aquela capoeira amarrada, porque Angola vem de diversas raízes. A capoeira é uma só, mas eu digo raiz em termos de brotar de diversos mestres. E cada um tem sua maneira de ser, sua maneira de trabalhar a capoeira. Tem uns que ensinam a capoeira Angola rasteirinha, que quem ensinava a capoeira Angola em cima e embaixo, jogando muito rápido, inclusive dizia para a gente soltar os golpes sempre acima de linha de cintura. Então com isso mostra que a capoeira Angola nasceu como necessidade do negro se defender, então nasceu como luta.
não como briga, que nem Angola, nem região não é briga. Quando a gente sai do controle é que é briga, virou briga, mas usando técnica é luta. E nasceu para isso, nasceu como luta, como defesa. Então é isso. Para mim, o meu pai na capoeira, e o maior mestre, pelo menos do meu ponto de vista, se o cara acha outro mestre, ele acha outro mestre, acha o mestre dele. Mas para mim, um dos maiores mestres de capoeira que eu conheci na minha vida, até hoje, é o mestre Canjiquinha, o Washington Bruno da Silva. A capoeira não pode parar somente com os velhos, senão ela vai acabar. Seguimos aqui com o mestre Geni. Eu queria entrar um pouquinho agora na musicalidade na capoeira. A música na capoeira sempre teve uma influência muito grande de outras manifestações culturais, como o samba de roda e o folclore. O senhor acha que as cantigas de capoeira estão perdendo um pouco dessa essência, desse fundamento mais antigo da capoeira? Bem, é o seguinte, hoje em dia você vê muitos cantores de capoeira. No passado você não tinha cantores. O que eu digo cantor é o cara que tem uma voz bonita, o cara que faz letras muito bonitas e transmite isso e a pessoa gosta e copia e tudo mais. No passado, a música de capoeira não era usada com essa finalidade. Pelo contrário, a música de capoeira, principalmente as ladainhas, a louvação e tudo mais, os corridos, servia para quê? Para contar uma história, para lançar um desafio, para lançar uma crítica, para lançar um aviso. Por exemplo, você estava abaixado no pé do berimbau, aí ele é mandingueiro, os alunos já sabiam que o cara ali era esperto, ele é cabeceiro, já estava dizendo que o cara sabe dar cabeçada, ele sabe jogar, já avisava que era um cara que estava chegando e sabia jogar, ou então fazia um elogio, citava uma figura histórica da capoeira, do Brasil, da vida popular, e com isso aí o que é que acontecia? Era um instrumento não somente de animar a roda, como também contar alguma coisa, para alertar, também para acalmar a roda, às vezes também para atiçar. Quando você entrava num quebra-geral, ele derruba do chão, tudo isso era música que já esquentava um pouco o jogo. E hoje em dia, muita gente perdeu desse referencial, porque se preocupa em fazer, às vezes, letras bonitas, mas que não transmite nada em termos de alertar para a capoeira. Aconteceu uma vez um fato interessante comigo, não vou dizer aqui o estado, senão identifico até a pessoa. Eu fui em um evento e chamaram lá os mestres mais antigos que estavam na roda, para abrir o evento. E eu era o mais antigo, o mestre Geni, o mais antigo que tem aqui. Aí olharam para um lado, olharam para o outro e disse: mestre fulano é um mestre também antigo aqui, um mestre velho aqui da região que vai jogar com o mestre Geni. Mas eu olhei na época, hoje em dia estou com 70 anos, faço agora no mês de maio, já tenho 70 anos. Eu fui uns 2 anos atrás, eu estava com meus 67, 68 anos mais ou menos, 2, 3 anos atrás. Quando eu olhei, o cara devia ter uns 50. Muito mais jovem do que eu, bem encorpado, um bração forte. Eu olhei assim, bem, mas vamos jogar capoeira, 2 mestres, 2 amigos. No pé do berimbau ele me pediu: mestre, eu posso tirar a ladainha? Eu disse: tudo bem, pode tirar. Ele começou com a ladainha de sotaque, desfazendo de mim, e depois começou com a ladainha de ameaça, dizendo inclusive que ia me bater na roda, que me derrubava e tudo. Eu já fiquei assustado, olhei para o cara assim, muito mais novo, muito mais forte que eu, como é que eu faço? Aí quando eu saí, não deixei ele jogar, colei com ele, ia para lá, ele ia para cá, eu colando, não dei espaço para ele jogar. Mas fiquei chateado, porque as pessoas que estavam ali queriam ver o movimento de 2 mestres. Aí eu fiquei na minha, quando terminou o jogo, ele saiu assim, eu olhei para onde ele ia, ele saiu, eu fui atrás. Aí chamei ele: mestre, faz favor, mestre, o senhor me conhece, mestre? Ele: pô, mestre, ele conheço, um prazer grande lhe ver aqui, fazer aqui esse jogo, me deu um abraço, tudo mais. Não, mestre, vem cá. Porque o mínimo que você fez ali foi ameaçar me bater, me pegar. Ele: mestre, pelo amor de Deus, mestre, eu acho essa música de capoeira uma coisa linda.
Então, o cara cantou aqui porque hoje em dia o pessoal canta por achar bonito, não está sabendo o que está dizendo. E ele não era um mestre tão novo. Mas no passado a gente sabia o que estava dizendo, sabia o que estava criticando, sabia o que o mestre estava falando com a gente. Até se chegasse uma pessoa estranha, ele nos avisava, não somente com toque, tem toques também de aviso, mas ele usava também a musicalidade para avisar que o cara era capoeirista, para avisar que a gente tomasse cuidado com aquela pessoa. Tudo isso tinha a música nos alertava. Servia também para alegrar a roda. Tinha hora que também só era cântico, como você disse, porque muita coisa da capoeira servia que chama de roda, de algumas manifestações populares. Isso aí é quando estava na amizade, só no axé da roda. Aí se cantava também coisa que não tinha nada a ver diretamente assim para um aviso, e sim para alegrar a roda, como se usa, hoje em dia se usa muito mais para alegrar a roda. Aliás, eu hoje em dia não vejo ninguém usar musicalidade para capoeira, a não ser com esse princípio de alegrar a roda, ou então até de alguém cantar bonito, sabe, dizer que é um bom cantor. Mas naquela época, eu sempre digo, na capoeira não existe cantor, na capoeira tem cantador. É bem diferente. O que é que o senhor acha que se poderia fazer nessa capoeira que o pessoal chama de contemporânea, a capoeira de hoje, né? Para recuperar um pouco esse... Porque é um fundamento muito forte, é um fundamento importante do cantador cantar, narrar a roda, né? Rapaz, eu vejo... Outro dia me perguntaram o que eu achava da capoeira contemporânea. Eu disse... A capoeira, quando eu era jovem, que eu jogava, era capoeira contemporânea, a capoeira do momento, que não é um estilo, porque eu tenho como estilo a capoeira Angola ou regional. Mas eu acho que se perdeu muito disso, eu não digo nem que seja por culpa da capoeira moderna contemporânea. É que muita gente também se precipitou em ser mestre e não buscou os fundamentos, as tradições, a cultura da capoeira, que eu sempre digo, jogar capoeira é o mais fácil que tem. Isso foi se perdendo ao longo do tempo por culpa justamente das mestrias. Certo? Eu mesmo nunca sonhei em ser mestre. Hoje em dia eu vejo pessoas que começam a capoeira, o sonho único é ser mestre, chega ao absurdo às vezes de comprar um certificado, mas errado quem vende, e com isso aí a gente vai perdendo muita coisa, e não é por culpa da capoeira moderna nem contemporânea, é por culpa às vezes até alguns mestres que se dizem velhos mestres que fazem isso. E para recuperar é o tipo de coisa, os jovens que estão aí, é pesquisar, procurar crescer na capoeira, porque eu sempre digo, nunca se conforme somente com jogar capoeira, nunca se conforme somente com o que um mestre falou. Eu sempre gostei de buscar, porque capoeira no passado era somente a oralidade, você não tinha nada escrito. Hoje em dia a gente tem internet, a gente tem histórias de livro, a gente tem CD, DVD, então tem muito centro de pesquisa. Então é buscar o passado, pesquisar e saber de onde está vindo a fonte, nunca se contentar, por exemplo, nunca se contentar somente com o que o mestre Geni está falando, vamos buscar outras fontes. Porque às vezes o mestre Geni está falando aquela verdade, mas existem outras verdades, porque na capoeira existem diversas verdades. Eu no passado, por exemplo, vou dizer o nome do meu mestre, os outros eu não digo, porque aí no meu mestre não é uma crítica, é um elogio. Porque também, desde aquela época, muito se usa a capoeira. Tem muitas pessoas que querem tudo da capoeira e nada para a capoeira. Mestre Canjiquinha mesmo, quando ele notava que alguém estava indo na academia fazer uma entrevista ou bater um papo com ele, estava querendo colher sem dar nada, Mestre Canjiquinha inventava histórias e depois dizia assim, rapaz, ele vai morrer burro, que eu não vou ensinar nada a ele. Como eu já vi também mestres outros que iam citar um fato, alguma coisa da capoeira, e só estava totalmente errado, justamente para atrapalhar o cara. E muita gente depois publicava essas coisas como verdade. Aí como saiu de um velho mestre, alguns acham que é verdade, quando não é. O mestre fazia isso justamente pelo sofrimento. Então cabe ao jovem que está aí na capoeira e tem que ter... Se a capoeira ficasse só com os velhos mestres, pô, já acabava. Eu dou o maior valor quando eu vejo a garotada aí, não somente treinando, como pesquisando, lendo, buscando a verdade. Isso aí que deve fazer. Porque o que está feito aí, se continuar na mesmice, não corrige nada. Não corrige nada. E a culpa, eu não digo que a culpa seja dos novos, não. A culpa já vem do passado. Em perder alguma coisa, alguns mestres que vendem as mestrias, alguns mestres que às vezes não é nem vender pelo dinheiro. O pessoal às vezes ganhava na amizade.
chegava lá e um presentinho ao mestre, como um presente não precisava ser presente em termos materiais não, até em termos de amizade, cara, que gente boa, me tratou muito bem, às vezes soltava coisa, diploma de mestre, eu conheço muitos que foram diplomados do comércio sem comprar, mas não deixa de ser comprado, não comprou com dinheiro, mas comprou enganando, comprou com amizade. Aí tem que levar em consideração também que a capoeira do passado não tem um registro forte, porque entre os documentos que o estadista Rui Barbosa, que por sinal era baiano, queimou, eu disse que queimou a história da capoeira, não. Ele com vergonha queimou a história do negro, da escravidão negra do Brasil. E com isso se perdeu muito também da história da capoeira. O senhor quer fazer alguma consideração final, algum comentário final? É o seguinte, tem muita gente que às vezes é contra a evolução na capoeira, dizer que a evolução na capoeira é igual a coisa da vida, tudo evolui. Tem que evoluir. Agora a gente não pode perder os fundamentos, as tradições e a história da capoeira. O que eu digo é que os capoeiristas de hoje não se contentem somente com o jogar capoeira, com cantar e com tocar, não. Busquem a história da capoeira. Não pensem somente em ser mestre, não. Se preocupe em ser um conhecedor da capoeira para que possa transmitir ela, inclusive com a preocupação maior de quê? De saber diferenciar uma coisa da outra. Quando alguém falar alguma coisa para ele, saber o que é que estão falando para ele. E ele não ser um mero papagaio. Acho que o mundo todo sabe que o papagaio, se a gente ensinar ele a falar, ele fala. Ele repete coisas, mas ele não sabe o que está dizendo. O que a gente me falou, gente, quando alguém falar uma coisa com você, pode ser até que é verdade, mas pode ser que tem outras também, vá atrás delas. Para que você tenha consciência do que está falando. E nunca, Canjiquinha me dizer também uma coisa, por isso que eu digo que Canjiquinha para mim foi o grande mestre. Canjiquinha disse assim, nenhum mestre de capoeira tem intenção de enganar ninguém. Às vezes a coisa que ele está dizendo é porque ele não se preocupou em buscar aquilo, ele está repetindo uma coisa errada, mas para ele é verdade. Então, para que não aconteça isso com a turma jovem que está chegando, que é o futuro da capoeira, a capoeira não pode parar somente com os velhos. Senão ela vai acabar, os velhos mestres morriam, então tem mais é que chegar aí. Sou contra também dizer que o mestre também, para ser mestre, tem que ser 40, 50, 60 anos de idade, que um menino novo não pode ser um mestre de capoeira. Como é que não pode? Se ele começou jovem e vem galgando o crescimento na capoeira, ensinando capoeira, trabalhando na capoeira, ele pode ser velho do mesmo modo que se nas outras profissões a gente estudando, trabalhando com essa profissão, a gente é jovem e é um professor, é um mestre, é um engenheiro, é um advogado, por que não pode ser capoeirista? Não pode ser capoeirista, nem velho, nem novo, é esses que compram, esses que pongam na capoeira. Mas se a pessoa tem sequência de trabalho, vem ensinando, vem divulgando, vem trabalhando na capoeira, tem como ser mestre. Então, vocês que são jovens aí, se preocupem também em conhecer a cultura da capoeira. Então, o meu conselho é esse para os jovens aí que estão na capoeira, os que estão chegando. E os que estão nela também. Agora, mestre, em algumas palavras, qual é a situação da capoeira hoje? Evoluiu? A capoeira vai no bom caminho? Olha, a capoeira tanto está crescendo que ela saiu do Brasil e hoje está em mais de 160 países. Alguém já diz até que está em mais de 170 países. Agora ela não pode se desvincular de seus princípios, seus fundamentos e suas tradições. Porque se a gente sair disso aí, começa a fazer capoeira de qualquer jeito e a gente vai perdendo isso e termina acabando. Aí termina de fato a capoeira estacionando e se dissolvendo. Ela tem que crescer cada dia mais. Sou a favor do crescimento da capoeira, não sou a favor da deturpação. Gente, vamos levar a capoeira até como filosofia de vida também, mas vamos lembrar que ela é luta, ela é cultura, ela é esporte, ela é lazer. E como dizia o velho mestre Pastinha, ela é tudo que a boca come, mas a boca não come nem tudo. Ó? Valeu.